Irmãos, agora nós vamos para a segunda exposição. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e deixem em Mateus já. Enquanto vocês procuram aí Mateus 2, versículo 1 ao 12, quero que vocês imaginem por um momento que vocês receberam a notícia que a maior autoridade política, podemos pensar assim, a maior autoridade política da nossa nação ou do nosso mundo, ele vai chegar à sua casa, ele vai para a sua casa. Vamos colocar um rei, né? Um rei. Nós temos na consciência aqui agora, que nós temos um rei aqui que é muito famoso no mundo, que é o rei Charles, né? O rei Charles, né? Que substituiu a rainha Elizabeth. Temos o rei Charles. Imagine esse rei. Você recebe a notícia que ele vai para sua casa. E não só ele vai para sua casa, mas ele decide comprar uma casinha do lado da sua. Casinha, um palácio, né? Vamos dizer assim. Então esse rei Charles, esse homem que tem um grande poder nas suas mãos, ele decidiu visitar a sua casa e morar do seu lado aí, né? Então, irmãos, quando a gente fala de uma pessoa com uma grande posição social perante a sociedade, vamos como um rei, por exemplo, né? Quando é anunciado para as pessoas que esse rei ou que essa grande pessoa que tem uma posição de autoridade na sociedade, ela vai até esse local, normalmente ele é recebido com uma grande festividade, né? A mídia inteira aparece naquele local, muitas pessoas aparecem lá para tentar tirar uma foto, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque as pessoas, quando elas sentem a necessidade de estar diante ou estar próximo de uma pessoa que realmente tem um poder em suas mãos que pode resolver algumas coisas da sua vida. Então, digamos assim, que um rei, nós colocamos isso até hoje na política, por exemplo. Qual que é a nossa esperança? Que aquela pessoa que nós colocamos naquele poder, ela possa resolver os nossos problemas. Ela possa resolver tudo aquilo que nós sofremos hoje. Ou trazer paz, segurança para a nossa nação. Então, nós amamos a ideia de uma pessoa com esse poder que vem resolver os nossos problemas, acabar com as guerras, nos dar paz, trazer prosperidade. Mas agora eu trago uma indagação. E se esse rei, se essa pessoa com poder, com autoridade, ela chegasse não apenas para resolver esses problemas, não somente para dar presentes para vocês, mas ela venha também para governar a sua vida. Ela vem para ameaçar o seu conforto e o seu controle. Essa questão que você tem de você ser o controlador da sua vida, você ter o controle da sua vida, você tem seu conforto, isso são coisas que para nós são preciosas. Nosso conforto e o nosso controle, vamos dizer assim. Então imagine que esse rei chegue na sua vida, nesse local onde você está, para justamente tocar nesses pontos que são tão importantes para você. Tirar o seu conforto e tirar o seu controle. Imagine isso. Então hoje a gente vai dar a continuidade na série do Advento do Messias. No domingo passado, irmãos, nós vimos que o Verbo se fez carne, a promessa que foi prometida, né? Hoje a gente vai percorrer essa mensagem, esse texto de Mateus aqui. O título do sermão será sobre essa promessa que foi cumprida, que foi feita, né? O rei prometido chegou. O Verbo se fez carne. Aqui em Mateus foi falado que o rei chegou. Então o sermão de hoje tem o título O Rei Prometido Chegou. Mas nós vamos ver que a chegada desse rei, diferente daquele rei que eu comentei aqui para vocês no início, ela causou mais perturbação do que aquela festividade, do que aquela alegria, do que aquele monte de pessoas em volta, como a gente ilustrou agora de pouco. Nós vamos ver que vai trazer alguns problemas desse rei. Agora abra aí em Mateus 2, 1, 12. Vamos fazer a leitura. Diz a palavra de Deus no versículo 1. Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses versículos que nós lemos. Te rogamos que seja de edificação para a Tua igreja nessa manhã, para conforto, para exortação, para os nossos corações, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a dedicar todo o nosso intelecto, todo o nosso momento, Senhor, nesse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa de mim, Senhor, para que os Teus filhos possam aprender hoje, Senhor, e ser edificado, Senhor. Não que eu sou alguém, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, ela possa, pelo Teu Espírito, fazer isso nos meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, por mais que ele é muito conhecido, ele é muito chocante, não é? Veja bem, o rei que era tão esperado pelos judeus, finalmente nasceu. A profecia que há anos, há centenas de anos, né, foi feita pelo intermédio dos profetas, ela aconteceu, ela foi cumprida, veja bem. Só que, em vez de alegria em Jerusalém, nós vemos agora medo. Veja bem, em vez dos líderes correrem para Belém, nós vamos ver indiferença. E, surpreendentemente, irmãos, quem vem adorar aquele rei que foi prometido, não foi o povo de Israel, não foi os escribas, os sacerdotes, foi os magos do Oriente, foram gentios, pessoas de uma terra distante. Isso vai nos mostrar já de início uma verdade espiritual, irmãos, que é perigosa e urgente para nós no dia de hoje. Nós não devemos se enganar. O Natal, ele não é apenas uma data festiva, ele é um ultimato. Não é uma data festiva somente, ele é um ultimato. A verdade central que esse texto, irmão, nos ensina no dia de hoje é exatamente essa. Diante do Rei Jesus, não existe indiferença. Ou nós prostramos em adoração a Ele como os magos, ou o rejeitamos em nossos corações como o povo de Israel, os escribas, o rei Herodes. Não existe, então, meio termo com o rei, esse rei Jesus. Não existe. E para a gente entender em qual grupo nós estamos hoje, esses que rejeitam, esses que agem com indiferença ou aqueles que adoram, né? Nós vamos analisar as 3 reações à chegada do rei que foi apresentada nesse texto. Primeiramente, nós vamos ver a reação da hostilidade, que foi mostrada no coração de Herodes, que teme perder o controle do seu reinado, né? A segunda reação é a reação da indiferença, que nós vamos ver isso no coração dos escribas, que eles têm religião, eles têm a verdade em suas mãos, mas eles não têm amor. E, finalmente, nós vamos ver a terceira reação, que é a reação da adoração. Nós vamos ver isso no coração dos magos, que se rendem à graça de Deus. Então, vamos olhar agora para a primeira reação, a reação da hostilidade. Nós vamos fazer algumas leituras aqui, tá? No livro, nessas mesmas passagens, então acompanhe com a sua Bíblia, tá? Então,
olha no versículo 3 aí, ó. Essa primeira reação é a reação da hostilidade, né? O coração que teme perder o controle. Nós vamos ouvir sobre o nascimento do rei no versículo 3. Diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então a gente primeiro precisa entender quem que é o rei Herodes, para a gente entender esse alarme que teve aí. A história nos conta, irmãos, que o rei Herodes era um rei paranoico, só para vocês terem uma ideia da loucura dele. Por medo de perder o trono, ele assassinou a sua esposa, a sua sogra e seus 3 filhos. Somente porque era uma ameaça para o seu trono, para o seu reinado, ele ia perder. Ele não era um judeu, ele é um idumeu, vamos dizer assim, e ele não foi colocado como o rei Davi, como o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, ele não foi ungido por um profeta, nada. Quem colocou Herodes no reinado de Israel foi o Império Romano. Eles colocaram Herodes ali. Então ele não foi ungido por Deus, assim como nós sabemos pela história. Então nós temos aí um medo grandioso dessa pessoa de perder aquilo que foi dado a ele, né? Então quando os magos chegam perguntando para ele assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só, alguém distante fala que tem um outro rei ali junto dele, sendo que ele já matou a sua esposa, sua sogra e seus filhos para justamente não ter um outro rei. Aí ele escuta isso. Então, isso soa, irmãos, para Herodes não como uma boa notícia, certo? Mas como uma ameaça de morte, como uma ameaça do seu reinado. Então a perturbação dele não era uma simples preocupação, era o pavor de que alguém vê um rival, uma pessoa em que ele teme que tome o seu trono, tome o seu reinado. Então ele finge interesse, lá no versículo 8, olha aí no versículo 8, ele finge interesse religioso, ele fala assim, para que eu também vá adorá-lo, mostra onde ele está aí, que depois eu vou lá adorar. Mas será que ele ia fazer isso? Nós sabemos que ele não queria adorar Jesus, ele queria realmente matar o menino Jesus. Então a reação de Herodes é hostilidade. Ele quer eliminar o rei para garantir que ele continue sendo o único rei da sua vida, o único rei daquele local. Ele não quer outra pessoa. Agora você pode estar pensando assim, nós podemos pensar na realidade, né? Graças a Deus que eu não sou como Herodes, eu não queria matar o menino Jesus. Jamais faria isso. Mas aqui que entra o perigo, irmãos. Veja bem, nós precisamos entender essa reação de Herodes nos dias de hoje, na nossa vida, enquadrar na nossa vida. Então, o espírito de Herodes é o espírito daquele que teme perder o controle da sua vida, aquele que teme perder o controle das coisas. Veja bem, quantas vezes nós agimos com hostilidade quando a vontade de Jesus confronta a nossa vontade? Vou dar alguns exemplos para vocês. Jesus diz assim, perdoe o seu inimigo. O que nós dizemos? Não, eu tenho direito de ficar com raiva dele. Eu tenho direito, porque ele fez isso, fez aquilo, e eu tenho controle das minhas emoções também. Então, Jesus diz uma coisa, o que você faz? Outra totalmente ao contrário. Jesus diz também, seja honesto nos seus negócios. Aí o que nós dizemos? Não, se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder o lucro da minha empresa. Eu não posso fazer isso. Eu preciso controlar as finanças disso e daquilo. Então Jesus diz para você ser de uma forma, o que você faz? Totalmente diferente. Jesus diz, abandone esses pecados que você comete, esses pecados de imoralidade sexual, de pecado sexual, de luxúria. E o que nós dizemos? Não, esse é o meu prazer. Esse é o momento onde eu tenho paz. Então nós justificamos diante de Jesus aquilo que ele falou para a gente não fazer, ainda nós tentamos justificar essas coisas para ele. Veja bem, irmãos, a verdade teológica do texto aqui, ela é dura e direta. Sempre que nós insistimos, todos nós, em manter o controle total da nossa vida, seja ela em qualquer área da nossa vida, nós estamos agindo como pequenos Herodes. Nós vemos Jesus como uma ameaça à nossa autonomia. Então, quando ele diz algo para nós e nós fazemos algo ao contrário, nós não queremos que ele reine em nossa vida. Nós não queremos que ele tome o controle da nossa vida. Ele é uma ameaça à nossa autonomia. Então, Herodes aqui, nesse versículo, nos ensina que não há espaço para 2 reis num mesmo trono.
Então, se você quer ser o rei da sua própria vida, veja bem, você inevitavelmente verá Jesus como um inimigo e não como Salvador. Repetir a frase. Se você quer ser o rei da sua própria vida, você inevitavelmente verá Jesus como inimigo e não como Salvador, assim como Herodes agiu. E aqui a gente caminha para a segunda reação. A reação da indiferença, que é o perigo dessa religiosidade fria. Ó, no versículo 4, nós lemos algo muito interessante. Diz assim, no versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam onde o Cristo deveria nascer. Então, Herodes, ele não sabia aonde o Messias ia nascer, porque ele não era conhecedor da palavra de Deus. Lembrando, ele não era um rei que foi ungido. Simplesmente ele foi colocado ali como rei para governar mediante a escolha dos romanos, não é? Então ele convoca aqueles que sabem. Quem que sabe aonde o Messias ia nascer? O povo judeu, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram os escribas, né, os intérpretes da lei. Então ele chama eles e eles colocam de maneira exata onde o Cristo nasceria. Né? Naquela época não tinha Wikipédia, não tinha ChatGPT, não tinha Gemini, não tinha nada disso. Então o que eles fizeram? Não, vamos na palavra de Deus, que aqui mostra certinho. Só que os judeus, eles têm na Torá, os livros do profeta, né, eles tinham uma reverência tão grande, porque eles estudavam com grande convicção aquilo. Então, eles eram conhecedores da palavra, decorados, muitos deles, né? E eles sabiam de cor aonde o Messias nasceria mediante a profecia do profeta Miqueias. Então, a gente pode ver lá no versículo 5, vamos ler ali. Diz assim, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judéia, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então veja bem, eles tinham o local exato aonde Cristo nasceria. Então nós vemos que a teologia deles era verdadeira, a teologia deles era ortodoxa, era uma teologia bíblica e correta. Mas aqui que está o escândalo desse texto, irmãos. Aqueles que foram escolhidos para ser sacerdote, para pegar a lei, estudar a lei, interpretar a lei, eles sabiam exatamente aonde o Salvador nasceria, só que, olha só o problema, eles não foram. Eles não foram. Ó, Belém fica a cerca de 8 a 9 quilômetros de Jerusalém. Então, se a gente for ver, não tinha carro naquela época, né? Mas uma caminhada duraria cerca de 2 horas, 3 horas, talvez. Se tivesse uma carruagem com cavalo, talvez um pouco menos. Então eles sabiam exatamente o Cristo nasceria ali e eles não tinham aquela, não, vamos lá ver se o Cristo vai nascer, vamos lá, já está acontecendo. Não tinha. Só que aconteceu, quando a gente vê a diferença do que aconteceu com aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham a palavra de Deus, nós já conseguimos ver o contraste. Esses que estavam próximos da verdade, próximos de encontrar o seu Salvador, não foram, só que pessoas que estavam talvez a centenas de quilômetros, que viajaram talvez meses, que não é falado quanto tempo eles viajaram, eles saíram do lugar onde eles estavam e chegaram até onde o menino Jesus estava, né? Então, uma caminhada de menos de 2 horas, enquanto os magos do Oriente, eles viajaram talvez, tem alguns escritores que falam que talvez eles viajaram anos, né? Percorrendo centenas de quilômetros, né? Movido então, não pela palavra de Deus, mas por uma estrela misteriosa, veja só. Então os escribas, eles tinham a palavra de Deus clara e precisa, eles estavam apenas alguma curta caminhada de distância, mas eles não se moveram sequer 1 centímetro para ver o menino Jesus. Eles apontaram o caminho para os magos, mas eles mesmos não trilharam o caminho. Então eles tinham toda a teologia na cabeça, tinham todas as informações na cabeça, só que eles tinham um frio muito grande no coração, onde eles não iam em diante. Então, meus irmãos, aqui está a reação mais assustadora, porque isso é o que acontece com nós dentro da igreja. Nós estamos na teologia reformada, nós temos o conhecimento como algo muito precioso, e realmente ele é precioso, né? Só que o que acontece com a gente? Nós temos um caminhão, uma biblioteca de informações que são preciosas e são verdadeiras na nossa mente, mas pode ser que o nosso coração é frio, pode ser que o nosso coração não se mova, o nosso coração ele não é aquecido com toda essa grandeza que nós vemos em Jesus. Aí nós temos uma indiferença religiosa, vamos dizer assim, né? Os puritanos diziam assim, ó, a mesma luz
que derrete a cera, ela endurece o barro. Então, a exposição constante à verdade, se ela não for recebida com fé, nós vamos nos tornar insensíveis a ela. Ou seja, estamos todo dia ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Mas se nós não recebemos com fé, no sentido de abrir o coração, se derramar perante aquela verdade, se for confrontado, se for exortado, a gente não receber isso, a gente vai se tornar insensível, a gente vai ter um monte de informação na cabeça, a gente vai crescer naquele conhecimento, vamos dizer assim, onde a gente pode até explicar para as pessoas, porém aquilo lá não vai trazer vida, aquilo lá só vai ser informação. Nós vamos nos tornar insensíveis à verdade que ela produz. Então nós corremos o risco de sermos como esses escribas diante das épocas do Natal. Por quê? Porque nós podemos... Quem já viu aqui um presépio? Sabe o que é um presépio? Presépio é aquela ceninha montada com pequenas esculturinhas de Jesus, sabe? Então nós podemos montar o presépio, nós podemos cantar Noite Feliz como nós cantamos no domingo passado, não Noite Feliz, né? Foi Noite de Paz, mas nós cantamos aqui, ou tantos outros cânticos natalinos. Nós podemos ouvir os sermões, como foi o da semana passada, o sermão de hoje e o sermão da semana que vem. Nós podemos saber quem Jesus é, e nós sabemos quem Jesus é, o Filho de Deus. Nós podemos saber todas essas verdades teológicas. Nós sabemos também, como nós lemos hoje, que ele veio para salvar os pecadores. Mas toda essa verdade que nós temos, ela não muda nada dentro de nós, ela não muda a nossa agenda, ela não altera o nosso conforto, ela não nos faz caminhar em direção a ele, irmãos. A indiferença pode dizer assim para nós, essa questão muito ruim. Ela pode dizer assim para nós, Jesus é importante sim, mas ele não é fascinante, mas ele não é tão glamouroso assim. Então, veja bem, diante de toda essa verdade que nós acolhemos, toda essa verdade que nós ouvimos aqui nas exposições, cantamos em comunhão, tá, tudo, e fala do menino Jesus, fala de Jesus com grande grandeza, com grande glória. Só que se a gente não se derramar perante essas verdades, a gente vai estar tratando Jesus, esse momento do Natal, como se fosse uma disciplina na escola. A gente só vai lá para aprender, para depois em algum dia usar de alguma forma. Só que você nem sabe, por exemplo, aquelas coisas de matemática que a gente aprendeu lá, fórmula de Bhaskara, até hoje eu não usei. Mas vai tratar Jesus como isso. A gente vai ouvir, ouvir toda aquela informação, vai captar, só que a gente nunca vai usar, a gente nunca vai entender aquilo. Então, a gente trata Jesus como essas coisas sem importância, que elas não têm importância na verdade. Nós demonstramos que Jesus não é aquilo importante para nós, como a verdade, como a palavra fala, como os nossos irmãos, da maioria das vezes, fala para nós. Nós não tratamos ele como o rei do universo. Nós não tratamos ele, Jesus, como o rei da nossa vida, como aquele que construiu tudo, aquele que criou tudo e aquele que governa tudo. Então, se você sabe tudo sobre Jesus, mas o seu coração, diante dessas verdades, não arde por ele, se nós defendemos a doutrina certa, falamos, não, esse é o caminho certo, esse é a forma que o cristão deve trilhar, dessa forma assim, dessa forma assado, mas você não tem prazer de estar na presença dele, ou não se derrama diante dessas verdades que são explicadas, cuidado, devemos ter muito cuidado. A gente pode estar sofrendo a síndrome dos escribas que a gente deu nesse texto. Eles tinham toda a verdade, tinha tudo. Inclusive apontaram, só que eles não se moveram 1 centímetro para isso. Nós podemos estar perto do templo, mas acabamos estando longe de Deus. Isso é um perigo muito grande. Então a pergunta para nós neste segundo ponto é a seguinte: a sua teologia, a nossa teologia, ela leva você à adoração ou deixa você confortável no sofá da indiferença? Essa é a pergunta que nós devemos levar. A última reação, a reação da adoração. A graça que atrai os distantes. Então a gente finalmente olha para os magos, para o grupo dos magos, né? Então aqui nós vemos um contraste que é absurdo, muito grande. Nós conseguimos ver aqui na passagem o rei de Israel, Herodes, querendo matar Jesus, e nós vemos os escribas, aqueles que tinham a lei, a palavra de Deus, sendo indiferentes com Jesus, né? E aí nós olhamos pagãos do Oriente que viajam meses para se curvar diante do menino Jesus. Olha só.
Então, Mateus, no versículo 10, ele diz assim que ao verem a estrela novamente, né, os magos, eles regozijaram-se com grande alegria no versículo 10. E no versículo 11, nós vemos o que eles fazem mediante essa verdade. Veja bem, depois que eles viram a estrela parada sobre a casa de Jesus, de Maria e José, o que eles fazem? Eles entram, eles não vão ficar do lado de fora especulando alguma coisa. Não, a estrela parou, eles viram a casa, eles entraram. Depois, eles viram o menino Jesus. Os seus olhos contemplaram o rei. Então, eles olharam para o rei do universo. Só que eles não somente viram. Depois, o terceiro momento que eles fizeram ali, eles entraram, viram e se prostraram. E olha que interessante. Nós temos uma palavra aqui no versículo 11, que é chamada de proskuneo, que é uma palavra no grego, que ela significa literalmente render-se totalmente, debruçar, beijar o chão. Então, quando eles viram o menino Jesus, eles se curvaram, se prostraram diante dele. E depois de que se prostraram diante do menino Jesus, olha o que eles fizeram. Eles ofertaram aquilo que eles tinham: ouro, incenso e mirra. Agora pense comigo. O que fez esses homens saírem do lugar que eles estavam para chegar até aquele lugar? Eles não tinham a palavra de Deus. Eles não tinham um templo, assim como os judeus tinham. Eles também não tinham a aliança que foi feita para eles, assim como nós lemos hoje em 22 de Gênesis. Eles, ainda por cima, eles eram astrólogos, né, que era uma prática condenada no Antigo Testamento. Mas veja bem, mas Deus, na sua soberana graça, ele falou a língua daqueles pagãos. Ele usou uma estrela para chamá-los. E isso aqui nos ensina uma verdade, irmãos, que é preciosa para todos nós aqui hoje e para todos os dias da nossa vida. Ninguém está longe demais para Deus. Ninguém. Se os líderes religiosos que estavam dentro, vamos dizer assim, eles ficaram de fora, né? E Deus trouxe esses pagãos, esse gentil, e colocaram dentro. E Deus os colocou dentro, né? E aí, irmãos, a gente vê essa beleza. Isso é o Evangelho. Que a salvação, ela não é para quem se acha digno, mas para quem é chamado pela graça e responde com a fé. Essa é a verdade do Evangelho. E aqui uma aplicação, irmãos. Repare uma coisa que os magos fizeram, né? A adoração, ela custou alguma coisa para eles. O que custou? Vamos ver aqui. Primeiro, custou tempo. Para eles adorarem o menino Jesus, para eles verem o rei prometido, eles passaram meses de viagem. Alguns falam anos. Eles passaram meses de viagem. Então custou tempo. Segundo, custou conforto. Eles não tinham um carro com ar-condicionado para viajar de onde eles estavam até chegar em Jerusalém. Eles passaram pelo deserto, todo o perigo do deserto. Então, foi uma viagem perigosa, uma viagem que foi um tanto desconfortável para eles. Então, custou conforto. E também custou tesouros. Depois que eles chegaram diante de Jesus, do menino Jesus, o rei Jesus, eles deram presentes que eram valiosíssimos naquela época. Ouro, incenso e mirra. Veja bem, irmãos. Então, eles não deram as sobras para Jesus. Eles não deram aquilo que sobrou. Eles abriram seus tesouros, é o que fala no texto. E muitos de nós, irmãos, nós queremos adorar a Deus somente quando é conveniente. Se chove, como o dia de hoje, não vamos. Se nós estamos cansados, hoje eu não vou orar não. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou na reunião de oração. Estou muito cansado, trabalhei muito. Se o dízimo ou as ofertas, né, que nós fazemos aqui, aperta o orçamento ou aperta alguma coisa que nós utilizamos do nosso salário, nosso pagamento, que seja, se traz algum aperto para nós, o ofertar, a gente não oferta. Então veja bem, a atitude dos magos, irmãos, eles nos confronta. A adoração que não custa nada, não vale nada. Eu vou repetir e eu vou explicar novamente. A adoração que não custa nada, não vale nada.
Os magos, eles não ofertaram para chegar no menino Jesus, contemplarem a sua glória e glorificá-lo. Não é isso. Eles não fizeram isso. Eles ofertaram porque quando eles chegaram diante do rei, a alegria deles era tão grande, a glória que eles sentiam era tão grande, que todas essas coisas que eles tinham, ouro, incenso, mirra, perdeu o valor diante do menino Jesus. Então por isso que eles ofertaram. Então eles não pagaram para ver o menino Jesus, eles não. Diante do menino Jesus, tudo aquilo que eles tinham como valor ficou zerado, porque aquilo que estava diante deles era o que mais valia, o menino Jesus, o rei prometido. O texto diz, irmãos, que depois de adorar, eles regressaram para outro caminho. Isso aqui é um tanto simbólico. Então, quem se encontra verdadeiramente com Jesus, o rei prometido, ele nunca vai voltar pelo mesmo caminho. A direção da vida vai mudar. E aqui chegamos à conclusão. Qual será o seu caminho na volta? O seu caminho de volta. Então, hoje a gente viu 3 reações ao contemplar o rei prometido, ao rei Jesus. Nós vimos Herodes, perturbado e hostil. Nós vimos ele lutando para não perder o controle, certo? Depois nós vimos os escribas, aqueles que tinham a palavra de Deus, eram cheios da religião, só que eles tinham um vazio tremendo de amor no coração. Eles eram paralisados pela indiferença. E também nós vimos os magos, que eram pecadores, eles não tinham aliança, eles não tinham o templo, só que eles foram atraídos pela graça e quando viram o rei prometido, se derramaram em adoração. Então eu quero falar, irmãos, para vocês que talvez, no fundo, a gente debate ainda pensando que, assim como Herodes, assim como os escribas, talvez, você tem o controle da sua vida. Você é o rei da sua vida. Então, se você se identifica com Herodes, onde você tem medo de entregar a sua vida a Cristo, porque você acha que você vai perder a sua liberdade, você vai perder o seu prazer, ou vai perder o seu controle, talvez você seja esse, como Herodes, que tem esse medo. Ou talvez você seja como os escribas, que a gente falou, onde você conhece a Bíblia, onde você conhece todas as histórias de Natal, você sabe porque Jesus veio, você sabe o que ele sofreu, você sabe que ele vai voltar, tudo isso, mas o seu coração ainda é frio, não ferve ainda diante dessas verdades. Você nunca prostrou o coração diante de Deus em rendição total. Então, eu tenho uma notícia, a palavra de Deus tem uma notícia urgente para você. Jesus, ele não aceita ser apenas um consultor na sua vida. Ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para governar a sua vida. Ele nasceu para isso. Então, você não pode lutar contra Deus e vencer. E, ao mesmo tempo, você não pode ignorar Deus e ser salvo. Entendam? Então, a estrela da palavra de Deus, ela brilha sobre todos nós aqui hoje, irmãos. O convite sempre é feito aqui, e está feito na manhã de hoje. Nós não devemos endurecer o nosso coração. Não endureça seu coração. Nós devemos nos arrepender dessa hostilidade com esse rei prometido. Nós devemos se apartar dessa vontade de controlar, eu ser o controlador da minha vida, eu ser o rei da minha vida, e se entregar a esse rei. Nós devemos abandonar essa indiferença. Nós devemos ir a Jesus hoje, a esse menino, esse rei prometido, e se entregar diante dele. Por quê? Porque ele é um rei, irmãos, de graça. E ele está pronto para perdoar os rebeldes e também para crescer os corações que estão frios. E também, se caso nós pensamos assim, o Senhor Jesus é o controlador da minha vida. Ele é o rei que governa a minha vida. Eu amo ele, meu coração é aquecido. Então, irmãos, o que eu preciso falar para os irmãos, ou melhor, que a palavra de Deus fala para nós, é que essa época do ano que nós estamos participando, Natal, a época natalina, que não seja apenas uma data ou uma época onde nós temos uma grande alegria através das festividades, onde nós comemos muito. A gente vê o Natal como isso, né? Feriado e comida, né? Não, nós não podemos olhar para esse período e pensar dessa forma. Nós devemos olhar para esse período e agir com uma adoração, agir com amor, com graça, irmão. Então,
se nós sentimos que a nossa vida espiritual ela está morna, vamos dizer assim, diante dessas verdades, hoje, irmãos, é o dia de nós abrirmos o nosso coração, assim como os magos abriram seus tesouros, nós devemos fazer isso também. Diante dessas verdades que nós ouvimos todos os dias, e principalmente essas que nós estamos ouvindo sobre o menino Jesus, nós devemos abrir o nosso coração e se entregar a Ele, se render a Ele e nos dar o que nós temos e dar o que nós temos de melhor. No versículo 12 diz: regressaram por outro caminho. Então, veja bem, é uma verdade para todos nós aqui. Ninguém encontra o Rei Jesus e continua andando na velha estrada do pecado, do egoísmo ou da frieza. Então, o encontro com o Rei, ele muda a rota da vida, ele muda o caminho. Veja bem, finalizando, diante do Rei Jesus, a neutralidade, ela acaba, não existe. O Rei chegou, irmãos, o trono dele já está estabelecido. Então, a pergunta final que eu faço para todos nós aqui hoje, tanto para mim quanto para vocês, é a seguinte: você sairá daqui hoje fugindo dele, ignorando ele, assim como o rei Herodes e os escribas, ou você vai prostrar em adoração a esse rei prometido, ou você vai prostrar em adoração assim como os magos fizeram. Que pela graça de Deus, que é derramado pelo Pai, nós possamos sair daqui adorando o Rei Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os olhos.